eu coloquei a polinização. Isso é verdade. O grande segredo de praticamente 1/3 do alimento produzido que nós consumimos, ele é oriundo direta ou indiretamente da polinização de abelhas, de outros insetos, de mamíferos. Então, precisa da interação com outros agentes, além, claro, da polinização pelo vento, que é inseparável. Então, nós temos agentes que polinizam, e a abelha é um dos principais agentes polinizadores. Ela aumenta a produção agrícola, ela aumenta o tamanho das plantas, né, dos frutos, deixa os frutos mais saborosos. Esse aqui é um pessoal que tem um site aí no Brasil, né, que é o Sem Alimento, ou as abelhas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas, com alguns destaques. Tem um filme Muito Mais Que Mel, que ele era liberado na internet, até o filmezinho, mas foi proibido, né? Que lá mostrava a polinização das amêndoas nos Estados Unidos, e para polinizar amêndoa, 90% era dependente das abelhas. Aqui no Brasil, o melhor exemplo que nós temos é da maçã, na terra catarinense. Com 90% das maçãs são dependentes, né, dos cultivares de maçã, são dependentes, então, da polinização das abelhas. Depois nós temos mirtilo, pêssegos, laranjas, algodão, e hoje você tem muita pesquisa em cima da soja. Tá? Aumento do teor de óleo, aumento do peso do grão. Imagine, um saco de soja, 60 quilos. Se você conseguir aumentar 5% do peso, são 5% a menos de grãos nos 60 quilos. Então, isso, multiplicando pelas áreas que nós temos no Brasil, aí é bem significativo. Né? Aqui, nós temos uma fonte aonde nos traz que as plantas dependentes de polinização, essas precisam de polinização, elas precisam de alguma forma ou de outra da visitação de agentes polinizadores. Então, nessa tabela aqui, elas são divididas em essenciais, quando 95% do peso da planta é dependente, e grande, quando 65% do peso da planta é dependente de agentes polinizadores. E quando não tem agentes polinizadores, pode causar aí uma perca de 40% a 100%, certo? Da produção sem agentes polinizadores. Então, aqui a gente encontra várias frutas: abacate, abóbora, acerola, ameixa, amêndoa, baunilha, carambola, castanha do Pará, cereja, cupuaçu, damasco, framboesa, girassol, né, grão, goiaba, jambo, kiwi, macadâmia, maçã, maracujá, melancia, melão, mirtilo, pera, pêssego e urucum. Então, essas plantas já se tem muita pesquisa em cima delas e mostra que elas são dependentes para a produção de agentes polinizadores. E aqui, para vocês, algumas forragens que são dependentes da polinização também. Por exemplo, o cornichão, que é aquelas florzinhas amarelas ali no fundo, é uma leguminosa nativa do Brasil, do sul do Brasil, aqui das Américas, cornichão, depende da visitação de abelhas. Os trevos, trevos brancos e trevos vermelhos, que a gente tem o trevo vermelho, inclusive, com uma mamangava, né, pousada sobre uma flor, bem na frente da planta. São canteiros que nós temos de forrageiras aqui no campus, que a gente cultiva, com auxílio dos alunos. E também a alfafa. E a alfafa é uma abelha muito específica para polinizar a alfafa, em função do formato da flor da alfafa. Se, por exemplo, uma apis pousar na flor da alfafa, ela vai tomar um peteleco, porque tem uma lígula nessa flor, a qual, quando a abelha pousa, essa lígula ela bate na abelha. Então, vai explantar. Então, são abelhas menores que servem para polinizar a alfafa. Então, não só alimentação humana, né, como tem aqui nesses dependentes, algumas outras plantas que a gente utiliza, por exemplo, na alimentação animal, principalmente as leguminosas ou as fabáceas, mais corretamente o termo, são dependentes de polinização, são dependentes de visita de insetos polinizadores
e esses insetos polinizadores, né, principalmente as abelhas. Nessa outra tabela aqui são plantas com taxa de dependência menor para polinização. Alface, algodão, amora, berinjela, café, canola, castanha de caju, cebola, coentro, gergelim, groselha, morango, mamona, morango, pepino, pitanga, quiabo, romã, soja e tomate. Essas plantas, a dependência é menor, em torno de 25%. E a perda de produção vai de 10%. Alface precisa de visitação de abelha, pessoal? Precisa. Se vocês quiserem produzir a semente para depois replantar a alface, tem que ter a visitação de abelha. Tá? Cebola. Cebola tem um caso clássico aqui no sul que ocorreu, que uma empresa produtora de semente contratou pequenos produtores para produção da semente da cebola e o técnico esqueceu de avisar que tinha que ter abelhas. As pessoas produziram cebolas. Quando estava em floração, as abelhas iam visitar essas flores para coletar néctar, coletar pólen e fazer a polinização. E as pessoas achavam que as abelhas estavam roubando o néctar, roubando o pólen, e lá espantavam as abelhas. O que aconteceu com essas sementes? Não vingaram. Tinha semente, e quando foi feito o teste de germinação, os testes de germinações deram baixo. Então, olha o prejuízo aí por ter espantado as áreas onde se produziu a semente da cebola. Essa foto do lado aqui eu tentei pegar. Lá no fundo tem uma abelhinha, tá? Isso aqui é uma planta de gergelim. E lá no fundo tem uma abelhinha fazendo polinização, coletando néctar, coletando pólen. E através da coleta do néctar e do pólen, ela poliniza a planta, porque ela vai sair dessa flor aqui e vai para outra flor. Então isso faz com que aumente o peso dos grãos, por exemplo, do gergelim. Bom, isso aqui é uma roda, tá? Que é do Voloski, aonde esse autor estima que morcegos, formigas, abelhas, mariposas, tá? E outros insetos representam apenas no Brasil 43 bilhões de reais. Só com a renda da polinização indireta, sem o produtor saber que esses insetos estão realizando a polinização e melhorando a qualidade do fruto. Por exemplo, morcegos. Aqui na região onde eu estou, no sul de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul, entrou muito forte a cultura da pitaia, né? Dragon melon. Essa fruta, quem poliniza ela é morcego. Morcegos frutíferos, morcegos que fazem a polinização dessa fruta. Caso não tenha esse mamífero, quem tem que realizar a polinização dessas frutas é o humano através da distribuição do pólen. E é uma planta que a polinização ocorre muito pela manhã, muito cedo da manhã. Então as abelhas têm uma pouca colaboração sobre essa fruta na região. Mesmo assim, elas são importantes para outras culturas que ocorrem aqui na região. Por exemplo, aqui nós temos o maracujá, onde as mamangavas são os principais polinizadores. Então, cada região tem potencial para trabalhar como abelhas, como polinizadores das suas culturas. Como eu disse antes para vocês, hoje no Brasil tem muita pesquisa junto com o soja e junto com o café. Trabalhando então com abelhas e vendo o potencial polinizador. E no mundo, isso se estima que representa entre 235 a 577 bilhões de dólares. Tá? Só o serviço de polinização indireto. Não estamos falando de polinização direto. Aquele produtor que aluga suas colmeias, por exemplo, aqui para a polinização da maçã. Não, é indireto, sem o produtor saber que a abelha está realizando dos seus pomares, né, das suas lavouras. Para vocês verem como é importante, então,
a polinização. E é o principal produto da apicultura, das abelhas. Essa outra tabela aqui, Demarcs 2015, traz alguns grupos de abelha, né? Apine, bombina, eulosina, meliponina, centridine, xilocopine, albochlorina, megaquiline, exomapsina. E os e as principais plantas, tá? As principais plantas que são polinizadas por essas abelhas. Então, a pine é a abelha africanizada, né? A nossa abelha apis. Então, olha aqui, ó. Algodão, café, caju, canola, cebola, chuchu, coco, girassol, goiaba, jabuticaba, laranja, limão, mamona, melão, pêssego, pitanga. Essa semana eu recebi um vídeo de um amigo lá com as abelhas fazendo a visitação uma pitangueira. Está lá no grupo do Facebook do nosso lá que a gente tem. As mamangavas do chão, bombine, abóbora, feijão, goiaba, melão, morango, pimentão, tomate, as euglosines, batata, berinjela, pimentão, tomate, as meliponina, abacate, que é as abelhas sem ferrão, né? Então vocês veem que tem uma gama de produtos que nós consumimos quase que ou periodicamente, que é importante a visitação da abelha para fazer a polinização e aumentar o peso do grão, tá? Ou o peso do fruto, ou a qualidade do fruto. Então, as abelhas têm esse papel importantíssimo em realizar a polinização. Ó, esse trabalho aqui é da EPAGRE, tá? Aqui de Santa Catarina, a fonte da EPAGRE, onde foi realizado um experimento com a abelha jataí. Eu acho que não sei se foi na semana passada, em qual das aulas que alguém perguntou alguma coisa sobre jataí. Então tá aqui, ó. Jataí visitando flores de morango. É importante ter abundância de flor para estimular as abelhas a visitarem, que tem duas jataízinhas na flor do morango. Olha, o tamanho da flor do morango não é grande, olha o tamanho da jataí perto da flor, é menor ainda. E aqui eles fizeram, então, um levantamento e observaram que entre frutos visitados, flores visitadas e flores não visitadas, você tinha uma grande diferença entre a qualidade dos frutos. Então, aqui essa figura 1, fruto deformado, onde a flor não teve a polinização, não teve a visitação da abelha, e aqui o fruto, nessa figura 1, né, na letra D, o fruto perfeito, onde a abelha, então, teve a visitação nas flores das abelhas. Eles colocaram em torno de 4 colmeias, tá, em cada estufa. Botaram bastante população de abelha para essas abelhas visitarem as flores. Eram estufas fechadas, não eram estufas abertas. Então, forçava a abelha a polinizar esses frutos do morango. Então, eles constataram através dessa pesquisa, né, então, que o peso do fruto aumentou e a qualidade do fruto aumentou, diminuindo as perdas. Porque para o mercado, esse fruto aqui não serve. O mercado quer esse outro tipo de fruto aqui. Aqui nós temos exemplo de outras abelhas visitando. Isso aqui são flores de tomate, tá? Aqui, então, olha aqui, ó, plebeia, não é o caso essa aqui, né? A gente utiliza a plebeia, que é o mirim aqui da região culturas de canola, plebeia, que é outro tipo de mirim nicríceps, para cultura de morango protegido, pode ser utilizado também com bons resultados. Aqui do sul, a Cídia, que ela trabalhou com então essa cultura de morango com plebeias e mostrou os resultados. A Iraí também ocorre aqui no sul, morango e girassol, aumentou a produção. Tomateiros e pimenta, a mandaçaia, porque a mandaçaia vibra o corpo no momento que visita essas flores de tomate e pimenta. Então é necessário ter a vibração para o pólen ou para a planta ser estimulada a liberar o pólen. Então a mandaçaia, em caso de tomates e pimenta, uma abelha mais indicada na polinização. Então, até agora nós estamos falando de polinização, tá? E aqui tem nesse material, né, um QR Code para vocês acessar depois, tá? Para conhecer as espécies de abelhas mais importantes para a produção agrícola. Isso aqui é do Grupo Abelha, então eles têm lá no site deles,
a gente acessa e lá eu quero produzir berinjela. Qual a melhor abelha? A gente para berinjela, especificamente, a melhor abelha é tal. Tá? Então, esse QR Code vai ficar disponível para vocês acessarem posteriormente, então, esse material aí sobre a polinização das abelhas. Pessoal, mas quando a gente fala de polinização, nós temos que ter bem em mente que não é aquele pólen que a gente vê a abelha carregar aqui na corbícula, que está no escopo da abelha, aqui na barriga. O que poliniza as plantas é este pólen que está solto sobre a abelha, esses grãos de pólen soltos sobre os pelos da abelha. Como tem essa verdinha aqui, a Glucorops, e aqui essa mamangava aqui, né, um pólen branco sobre a sua cabeça, tá? É isso aqui que poliniza. Aquele pólen grudado nas patas das abelhas, aquele desculpa, não vai polinizar, tá? Ele vai ser alimento daí para a abelha. O que poliniza é esse que fica sobre o corpo das abelhas. Este sim vai polinizar, então, as plantas, e essa polinização ou vai gerar novas sementes ou novos frutos, dependendo da planta. Então é esse pólen aqui, ó. Esse que está aqui na patinha dessa abelha, tá? É o que vai ser o alimento. E esse que tá, esses grãozinhos sobre o corpo da abelha é o que vai polinizar as flores. Então tem uma grande diferença entre o que ela aglutina com a boca e transforma neste aglutinado de pólen e o pólen que fica sobre o corpo dela, que vai realmente, então, se ela aqui e vier para essa, que vai polinizar a flor. Aquele pólen que fica grudadinho ali na pata é um produto da abelha, que a gente chama de pólen, pólen apícola, pólen que a gente pode consumir, tá? Então, o pólen apícola, pessoal, ele pode ser estimulado, a abelha produzir ele através da alimentação artificial, tá? Então, uma alimentação energética, fazendo com que a rainha comece a aumentar a postura. Com o aumento da postura, vai fazer então com que essas abelhas busquem pólen na natureza. E nós utilizamos réguas que vão na frente da colmeia, essas réguas, e no momento que a abelha cruzar por esses furos aqui, que tem em torno de 4,5 milímetros, tá? 5 milímetros, ela deixa essa bolinha de pólen cair embaixo de uma gaveta que tem aqui. Essa foto aqui, ó. E o produtor vai então coletar este pólen e vai beneficiar ele e vender. E isso tem um valor bem considerável. Tá? Então, esse é um primeiro produto das abelhas, o pólen. Além de ela fazer a polinização, todo o pólen que ela coleta, ela vai trazer para dentro da colmeia, e nós botando essas réguas aqui, um caça-pólen, isso aqui é um caça-pólen externo, existe outro caça-pólen, esse aqui é o mais utilizado no Brasil. Quando a abelha cruza, ela derruba então o pólen aqui dentro dessa bandejinha e a gente coleta ele, limpa, desidrata, armazena e comercializa. Hoje no comércio é em torno de 100 gramas desse pólen, está em torno de R$30. Então, um quilo no comércio custa R$300, tá? Desse pólen. Então, eu posso estimulá-las a buscar mais pólen. Por quê? Porque a rainha começa a fazer mais postura, a abelha entende, tem mais postura, tem mais cria. Quem come o pólen? A cria. Tem que buscar mais pólen para dentro da colmeia. Como ela cruza aqui e derruba parte do pólen, em torno aí de 60%, 70% do pólen cai aqui, vai entrar 30% de pólen para as abelhas ainda serem alimentadas lá dentro. E isso vai estimular com que elas busquem mais pólen, porque não pode faltar comida para as larvas que estão desenvolvendo. Áreas de grande produção de pólen, tá? Nós encontramos bastante palmáceas, palmeiras. Então, onde tem palmeira, tem potencial para a produção de pólen.
só que vai ser um pólen branco, não vai ser amarelinho, que nem está aqui na perna dessa abelha, tá? Um pólen mais branco, e ele é meio, o gosto dele é meio adstringente. Okay? Ó, retirada diária é outra condição. Todo dia o produtor tem que ir e retirar esse pólen que está aqui e fazer a limpeza, a desidratação e o armazenamento. Porque se ficar de um dia para o outro nessa gaveta, o pólen, como tem gordura, ele vai rancificar, vai azedar. E daí perde o seu valor comercial, porque tu não tem daí, não vai conseguir, ninguém vai querer comprar o teu pólen com gosto de gordura rancificada, tá? Bom, o pólen, pessoal, olha aqui, ó. Então aqui está a reguinha, as abelhas vêm, olha essa aqui, ó, enfia a cabeça no buraquinho e vai tentar passar. No que ela tenta passar, como está aqui nesse aqui, aparece ali tem um grãozinho de pólen. Ela vai derrubar o grão de pólen. Aqui tem outra já entrando no buraco. Olha como é que ficam os grãos de pólen para trás. Então, quando ela entrar, esses grãos de pólen vão cair. Aqui na frente tem uma peneira, tá? Aonde o pólen vai cair para baixo da bandejinha, da gaveta, onde nós vamos coletar. Porque se não tiver essa peneira aqui, a abelha derruba, em vez dela ir na flor buscar, ela vai tentar pegar o pólen aqui e levar de volta para dentro da colônia. Então, olha aqui o diâmetro dos furos entre 4,6, tinha falado 4,5, não, é 4,6 a 5 milímetros. O 4,5, pessoal, ele destrói muita perna de abelha. O 4,6 a 5 milímetros não judia tanto da abelha. Ela consegue penetrar, então, por esses furos, por essa regra. Esse é um modelo de caça-pólen. Existem vários outros. Bom, coletou o pólen. Olha aqui. Aqui tem duas fotos de microscópio, nossa, aqui do grupo, aonde embaixo a gente encontra apenas um tipo de pólen. E aqui em cima, nesse mais amarelo, a gente encontra vários tipos de pólen. Cada espécie vegetal tem um tipo de pólen diferente, tem uma coloração de pólen diferente e tem uma estrutura polínica diferente. Eu fazia muito meus alunos arrancar a tal da Linum paniculatum, língua de vaca. Tá? Arrancamos muito da língua de vaca. Até que um dia que eu descobri essa foto aqui, ó, passeando ali pelo instituto, vi a abelha coletando pólen das línguas de vaca. E para nós, né, normalmente a gente considera uma invasora de lavoura. Até então eu não tinha achado para ela. Agora eu achei. É uma planta apícola. Está aqui a abelha coletando pólen da língua de vaca. Voltando para essas duas fotos aqui, pessoal. Então, olha aqui, ó, um pólen monofloral e aqui um pólen polifloral. Vários formatos de pólen. Arredondados, triangulares, ovalados, tá? Compridos. Tem todos os formatos de pólen. E aqui apenas um tipo de pólen. Para nós, seres humanos, o pólen é importantíssimo, que ele é um estimulador do sistema imunológico. E tem várias pesquisas sérias mesmo, tá? Mostrando que o homem que consome pólen, a partir dos seus 40, 50 anos, auxilia na prevenção do câncer da glândula próstata. Quem consome pólen tem uma tendência menor de ter câncer de próstata. E nós, homens, 99%, a partir de certa idade, vai ter algum problema na glândula próstata. Então, o pólen ajuda a prevenir esses problemas aqui, tá? Eu não gosto do gosto do pólen, então a gente pode consumir ele em dragas. Hoje ele tem encapsulado, por exemplo, em gelatina, tá? Numa gelatina, uma cápsula, aonde então a gente vê tem o pólen dentro dela, então a gente não sente o gosto do pólen. E dependendo da região, ele é mais adocicado e dependendo da região onde ele é produzido, tem mais taninos. Bom, pessoal, aqui eu trouxe duas fotos, tá? Para falar um pouco sobre legislação do pólen. Tá? Legislação. Aqui nós temos uma desidratadora,
E aqui nós temos o pólen sendo desidratado no sol. Essa foto aqui não é no Brasil, tá? Essa aqui está com X por cima. Essa foto aqui, se eu não me engano, é do Paquistão ou China. É essa forma que eles desidratam o pólen. Simplesmente colocam no sol e deixam o processo de desidratação natural. No Brasil, a legislação não permite isso. É proibido. Para nós realizarmos a desidratação do pólen, lá quando eu colhi ele, trouxe, limpei, fiz uma limpeza. Tá? A limpeza pode ser através de assopramento, um secador de cabelo já auxilia, vai tirar os grãos mais leves. Tá? Depois tem que fazer uma limpeza manual, tirar o restinho das sujidades. Normalmente essa sujidade é até própolis, são pequenos grãos de própolis que tem ali. E eu sou obrigado no Brasil a uma desidratadora, certo? É a legislação brasileira para poder comercializar esse pólen. Esse pólen desidratado, ele fica em torno aí de 4% apenas de água. Ele fica igual uma pedrinha. Quando ele fica com 4% de água, quando nós consumimos ele, tá? Ele é pouco absorvido pelo organismo. Isso é um problema que nós temos na legislação brasileira. A absorção, o aproveitamento do pólen. Ele sai muito, a parte dele sai nas fezes, porque forma uma pedrinha. 4% de água, é quase nada de água. Isso é um problema que a gente tem de legislação no Brasil. Mas para aumentar a conservação dele, é feito esse processamento aqui. Tá? Olha aqui a diversidade de cores de pólen aqui. Ó. Azul, amarelo, vermelho. Tá? Tem de tudo que é cor. Tudo. Eu garanto para vocês que 99% das pessoas que vão comprar o pólen comprariam esses pólenes aqui debaixo. Este e este aqui. E não comprariam este outro aqui. E nem esse outro aqui. Porque está muito colorido. Na verdade, esses pólens mais monocromáticos, tá? Monocromáticos, eles são mais nutrientes do que esses pólens policromáticos. Os pólens policromáticos eu tenho maior gama de nutrientes, maior gama de aminoácidos, maior gama de gorduras boas. Tá? Que o pólen tem gorduras, mas são gorduras saudáveis. Já nos pólens monocromáticos, nós temos menor quantidade de aminoácidos, menor quantidade de gorduras boas, menor quantidade de vitaminas, menores quantidades de vitaminas. Entendendo? Tem uma diferença grande. Mas a população prefere monocromático do que o policromático. Esse aqui é muito melhor, esses de cima aqui, do que esses aqui da ponta de baixo. Certo? Olha aqui a quantidade, um balde. Imaginar um balde desse aqui de 20 quilos, cheio de pólen, por dia. Tem uma região aqui do Brasil, na Bahia, que o pessoal consegue produzir de pólen, tá, por dia, mais de 2 quilos por colmeia. Nós aqui na região sul, nós conseguimos 300, 400 gramas por dia. Isso tem a ver com épocas do ano e tipos de vegetação existentes na região. Se eu não me engano, essa região aqui é uma região onde tem bastante mangaba. Fiz há pouco tempo um curso aí, o pessoal de lá estava falando. É uma planta chamada mangaba. Então tem essa mangaba, época de floração, a produção de pólen extraordinária, excepcional. Aqui no sul a gente tem em torno de 300 gramas, 400 gramas aí por colônia. E já é uma boa quantidade. Bom, o pólen, aquele que a gente estava vendo, era das abelhas apis. Mas não esqueça que também nós temos as abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, o pólen, nós já chamamos eles de saburá ou samora. Que aquele pólen da apis, ele é um pólen desidratado, tá? Aquele pólen contém um pouquinho de mel, até eu me esqueci de falar para vocês, tem um outro produto que a gente chama pão de abelha, que a gente tira direto da colmeia, que daí é o pólen que vem da natureza, e a abelha coloca dentro do favo com um pouquinho de mel e um pouquinho de própolis,
e aquele é adocicado. Tá? Já o saburá ou a samora, ela tem um gosto acidificado, fermentado. Então, o paladar tem que ser um pouco mais apurado ou menos apurado, depende do conceito da pessoa, tá? Mas também dá para produzir, então, o pólen das abelhas nativas e comercializar. Inclusive, esse pólen de abelha nativa, nós podemos utilizar ele para fazer fermentos naturais, leveduras. Ele é rico em leveduras. Um exemplo para vocês. Hidromel. Em vez de eu usar, nós vamos ver na aula que vem, falar sobre hidromel. Em vez de eu usar o hidromel, eu utilizar o fermento biológico, dar o start, né, a fermentação, queimar, fazer o álcool, o açúcar virar em álcool, eu posso utilizar um pouco de saburá. O saburá também vai ter enzimas ali, né, que vão fazer a transformação do açúcar em álcool. Vai dar um hidromel diferente, vai dar um hidromel com gosto, com paladar diferenciado, mas dá para fazer, certo? Então, olha assim, ó, temos o pólen da apis e o pólen das abelhas nativas. E dentro das abelhas nativas, o saburá, dentro de cada espécie, um é diferente do outro. O saburá da mandaçaia, na mesma região, tá, pessoal? Porque mudando de região já muda tudo também. Dentro da mesma região, o saburá da mandaçaia vai ser diferente do saburá do majataí, que vai ser diferente do saburá de uma... Agora fugiu o nome de outra abelha. De uma bugia, que vai ser diferente do saburá de um mirim. Cada uma dessas produz um saburá diferente, dentro da mesma região. Então, aí, só das abelhas nativas, nós temos aí um leque muito grande de comercialização do saburá. E cada uma é diferente da outra. E mais, de regiões diferentes, vai ter saburás diferentes. Tá? Então, nós falamos já da polinização, que é importantíssimo. Para mim, o principal produto da abelha é polinização. Agora falamos do pólen, tá? Do pólen e do saburá, que são outros dois produtos que nós podemos explorar com as abelhas. E o principal é o mel, não é? Aqui nós temos a colheita desse ano aqui no Instituto. O mel, uma das colheitas, já fizemos 2 colheitas. Agora esfriou, talvez conseguimos fazer uma terceira ou não, se der uma esquentadinha ali por final de junho, julho, talvez a gente consiga fazer outra colheita. Tá? Essa colheita aqui foi, se eu não me engano, da segunda. O Maurício está por aí, me corrija. Então, olha aqui, pessoal, o mel. Para mim colher, ele tem que estar operculado, tem que estar fechado. Tá? Essa operculação, no mínimo 70%. Então, se eu dividir em 10 esse favinho aqui, esse quadro, em 10, no mínimo 3 partes dele tem que estar operculado para a gente poder colher. Porque se eu colher com menos operculação, vai entrar muita água no mel e essa água, com as leveduras naturais que o mel tem, vai fazer com que ele fermente. E isso é indesejável. Quanto mais operculado o mel tiver, menos ele vai fermentar e melhor será a qualidade dele. Ok? Então aqui nós temos os maiores produtores do mundo: China, Turquia, Argentina, Irã, Estados Unidos e nós, o Brasil, com todo esse território, toda essa Mata Atlântica, Mata Amazônia e outras matas que nós temos. Olha a nossa produção de mel. Em 2017 isso aqui, tá? Fonte FAO. Atrás da Etiópia, pessoal, onde tem problemas sérios de seca. Rússia, que tem invernos rigorosos. Estados Unidos, que tem problemas, tá, de morte de abelhas. Mortalidade alta de abelha por envenenamento. E mel nos Estados Unidos é subproduto. Eles não produzem, eles têm abelha para polinizar, não é para produção de mel. E eles produzem muito mais do que o Brasil. Isso tem a ver com especialização, tá? Cultura. E o Brasil, muita gente ainda acha que a abelha
é para incomodar. Não é cultura, não é para aumentar produção agrícola. E vocês vão se surpreender. Faz uma enquete entre os professores de vocês, o que eles acham das abelhas. Dá para garantir que mais de 50% não precisaria existir. Tá? É incrível a ignorância do povo sobre a apicultura e a meliponicultura e também sobre as abelhas que vocês viram lá na primeira palestra, né? As abelhas solitárias. É incrível assim a questão da falta de conhecimento, da falta de cultura sobre isso. E olha aqui, ó, aqui eu peguei hoje essa foto aqui do Apiários, tá? Apiários de cima, Apiário Açucena da Serra. Olha aqui como é que estão rendendo mel. Bota esses baúzinho aqui, esses potezinhos dentro da colmeia, com um pedacinho de cera, certo? Esse aqui vai aqui nesse favo, vai aproximadamente uns 4 quadradinhos desses aqui. O que as abelhas fazem? Elas vão lá e preenchem tudo com mel, puxem a cera e preenchem tudo com mel. Vocês vão lá, destacam isso do quadro e já está o mel comercializado, faz uma limpeza, né? Claro, tem que fazer uma limpezinha na volta. E o mel está pronto para ser comercializado no favo. Tem uma grande diferença do mel no pote para o mel no favo. Certo? É bastante a diferença no preço. Mas só que lembre o seguinte, para a abelha produzir 1 quilo de cera, ela consome em torno de 7 a 8 quilos de mel. Então nós temos que saber o que tem de cera aqui também, para poder calcular e ver se vale a pena a comercialização assim. Mas é tranquilamente, pessoal, enquanto 1 quilo de mel, tá, se comercializa aí entre 15 e 20 reais por produtor, ok? Nesse quadradinho aqui, se comercializa 30, 40 reais 100 gramas de mel. Enquanto eu comercializo 1 quilo por 30, aqui eu comercializo 100 gramas por 30. Claro que tem um custo, né, do pote, do recipiente. E não é tão barato, ainda não é tão barato. Talvez futuramente diminua o preço. Ok? Então, olha aqui, a produção de mel no Brasil e a produção do Brasil é em torno de 42,3 mil toneladas. Os principais produtores, Rio Grande do Sul, Paraná, onde a maioria de vocês estão aí, e Piauí. Rio Grande do Sul, nós temos um problema com mel, que entra muito mel uruguaio contaminado no Rio Grande do Sul, e isso traz problema para o mel gaúcho. Isso é um problema. A camisa é tua, Maurício, sim. Que dia foi aquela colheita que tu perguntou ali? No Rio Grande do Sul, pessoal, nós temos um grande problema de contaminação de mel. Porque o mel vem muito mel do Uruguai e também pelas próprias lavouras gaúchas que utilizam uma quantidade grande de defensivos. Segundo produtor nacional, com 14,9% do mel produzido. Isso IBGE 2019. Já tem dados de 2020, eu estava vendo hoje uma palestra. Tá? O pessoal da Embrapa já com alguns dados de 2020, mas isso aqui não mudou muito. Não mudou muito esses 3 primeiros aqui. Piauí, lá no Cerrado, com 12% de mel, né? É uma outra fronteira agrícola que foi aberta e os apicultores. E olha aqui, ó, principais cidades produtoras de mel. Principal cidade produtora, Ortigueira, no Paraná. Certo? Com 733 toneladas. Depois Botucatu, Itatinga, Arapoti. Sendo que as 2 principais exportadoras de mel no Brasil estão aqui na região de Santa Catarina, no sul catarinense. Tá? Uma em Araranguá e outra em Içara. Mas as produtoras, cidades produtoras, Ortigueira, Botucatu e Arapoti. Olha essa diversidade aqui nessa foto. Várias colorações. O que depende dessa coloração? A florada e também a qualidade dos favos. Favos mais novos dão um mel um pouquinho mais claro do que favos mais velhos na mesma florada. Certo?
Então, olha aqui, ó, desde mel, né? Caramelo, méis mais brancos, até méis mais escuros. Então, como a florada brasileira ela é imensa, e também nós temos muitas áreas de árvores, né? Por exemplo, eucalipto plantado, onde os produtores aproveitam para produzir mel. Nós temos, então, uma coloração diversificada do mel. E isso nos dificulta como consumidor. Porque, como consumidor, a preferência por esses méis mais claro. E muita gente chega no mercado, a gente olha um mel desse aqui meio avermelhado e fica desconfiando se é mel ou não é mel. Ou um mel muito escuro e fica desconfiando se é mel ou não é mel. Mas isso é por preferência, tá, pessoal? Preferência. Eu, na minha preferência, se eu for comprar mel, vou comprar um mel cristalizado, como esses aqui, ó. E quando ele cristaliza, ele fica um... É a forma que eu tenho que saber se o mel é bom ou não é. Olha aí. Outra forma de saber se o mel é bom. Olha esse vendedor aqui de mel, ó. Quer comprar mel? Daí o cara perguntou, ó, botou dentro de umas garrafas. Daí o cara perguntou, é mel de verdade mesmo? Daí o cara mostrou a foto para provar que o mel era de verdade mesmo. Não é? Agora, se foi a abelha que pegou ele o chinelo da mulher, é outra história. Tá, pessoal? Então o cara acreditou na foto ali que as abelhas pegaram ele. Provavelmente esse senhor ou estava roubando mel, que o estado que ele está, ou ele não tinha experiência nenhuma em apicultura, foi lá e simplesmente achou que isso era tirar o mel das abelhas, tá? Mas assim, ó, o que nos garante se o mel tem procedência? Tá? Existe a legislação e existe a confiança. A legislação nos diz que o mel ele tem que ter uma fiscalização, ou seja, uma fiscalização federal, por CIF ou CISB. Então, lá no rótulo do mel tem que ter o CIF ou ter o selo do CISB. Isso deveria de passar por uma fiscalização de um agente federal certificando a procedência do mel. Depois nós temos as fiscalizações estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul é CISPOA, em Santa Catarina é CI, e se eu não me engano aí no Paraná é POA. Essas são as fiscalizações estaduais. Também é uma forma de procedência do mel, dele ter passado por uma fiscalização. Ou uma fiscalização municipal, que é com o SIM, Sistema, né, de Inspeção Municipal. Pessoal, federal, estadual, municipal, tem gente falsificando mel e colocando estes selos aqui, tanto de CIF, como de CISPOA, como de CI, como de SIM. E não é mel, é açúcar falsificado que deixam parecido com mel. Então, quando a gente vai adquirir mel, além destes selos aqui, nós temos que conhecer a procedência, o vendedor. Tá? Qual é a procedência? A empresa idônea é... Algumas empresas já têm rastreabilidade no mel. Eu consigo rastrear ele. Saber quem é o produtor, se o mel é orgânico, se não é orgânico. Tá? Então, conhecer o vendedor. Não vai ser com a cara inchada, cheia de picada de abelha, que vai me dizer se o mel é verdadeiro ou não. Isso aqui o cara pode ter enfiado a cabeça dentro de um marimbondo, uma cachopa de marimbondo, e já faltou mel para vender. Então, vocês têm que conhecer a procedência do mel que vocês estão consumindo. Isso é muito difícil, tá? Infelizmente, a legislação brasileira, que ela é rígida através do CIF, das estaduais, da municipal, ainda assim ocorre muito problema de adulteração de mel. Vocês não imaginam quanto. Por isso que eu falei para vocês do mel cristalizado. Porque se for mel, ele cristaliza. Na geladeira, ele vai cristalizar. A menos se ele passou por um processo de descristalização, que daí é dentro de uma empresa que vai ter que ter ou CIF, ou CISB, ou esses outros dois estadual.
que a empresa municipal não vai fazer essa descristalização, tá? E no processo de descristalização, algumas propriedades de vitaminas nós perdemos do mel, porque elas são hidrossolúveis e no momento do aquecimento para cristalização, né, tem que tomar cuidado, elas podem, então, ser evaporadas. Olha aí, ó. Mel de ortigueira. Essa notícia é de 2015, pessoal. Eu peguei porque aí a região, acho que acredito aí que deve ter algum aluno dessa região. Mel produzido em ortigueira recebe certificado de origem emitido pelo INPE. Nós estamos com esse processo também aqui perto, aqui, tá? No Mel na Serra, e também está recebendo esse selo de certificação do INPE. Ou seja, agrega valor ao produto. Tá? Aqui na Serra nós temos o mel de uma árvore que se chama carne de vaca, que é um mel extremamente claro e muito saboroso. Tá? É um mel que não é forte, ok? Então esse mel, ele também está recebendo um certificado de origem pelo INPE. Isso aumenta o valor comercial dele. Eu não vou dizer agora, não vou estar bem lembrado dos valores. Se tiver aí o pessoal da Serra Catarinense escutando, o mel comum, tá? O mel comum, mel geral, daí está vendendo em torno de R$30 o quilo, e o mel da carne de vaca, talvez aí R$40, R$50 o quilo. Porque é um mel diferenciado. Também nós temos na Serra Catarinense, Serra Gaúcha e parte do Paraná, o mel de melato, tá? Que é o mel de melato. Não é o mel da carne de vaca. É uma outra espécie vegetal e o mel de melato é da bracatinga. O mel de melato ele é retirado das cochonilhas. As cochonilhas parasitam a bracatinga, sugam a seiva e a abelha vai lá e retira, tá, o açúcar dessas cochonilhas e leva para dentro da colônia e produz um outro tipo de mel, que também está recebendo certificado de origem. Tá? É muito bom também esse mel. O mel de melato, ele é bem escuro. É um mel bem escuro, totalmente diferente do mel anterior, que era da carne de vaca, que é um mel extremamente claro. Os dois são saborosos. Dois méis são bem saborosos. Olha aí, ó. Então, de novo aquela fotinho, tá? Bem operculado. Isso é de apis. E aqui, pessoal, nós temos mel de abelhas nativas. Olha a diferença das melgueiras. Em pé na colônia, como está aqui embaixo. Essa aqui já fica deitado na colônia, em forma de potes. Então, que muitas vezes dificulta a extração do mel das abelhas nativas, porque está tudo dentro de potezinho. Aqui tem uma foto da extração dele. O que fizeram? Cortaram os potes e simplesmente viram, né? Faz o mel escorrer, então, para o recipiente onde vai ser coletado. Então, mel das nativas tem uma comercialização e é considerado um mel gourmet. Tem um valor agregado muito alto sobre esse mel das abelhas nativas, tá? Olha aqui, ó. Abelhas nativas, né, da tribo Meliponine, que envolve tanto as meliponas como as trigonas. Então elas fazem dentro desses potezinhos aqui. Totalmente diferente das apis. Então tem que vir, ou a gente corta com uma faca tudo e despeja como essa foto anterior, pega uma seringa e vai retirando o mel de potezinho por potezinho. Ou com um sugador. Tá? Um sugador, uma máquina de vácuo. Vai indo de potezinho em potezinho e vai retirando o mel que está aqui dentro para ser comercializado. Olha aqui, ó. Isso aqui eu tirei do MasterChef Brasil. Tá? Do ano passado, se eu não me engano. Teve lá um dia uma prova, né, do MasterChef, onde uma das comidas que o pessoal tinha que fazer tinha que usar mel das abelhas nativas brasileiras. Então aqui nós temos uruçu, mandaçaia cristalizado, mandaguari, tá? Bugia, tiúba, jataí, borá e melatos. 2 melatos e um mel de apis mellifera da Serra da Mantiqueira. Então a pessoa tinha que cozinhar. Então todos esses aqui
aqui são considerados hoje gourmet. Tem um preço elevado. Esse potezinho aqui, um kit com 4 potinhos de 40 gramas, tá? É vendido na internet. Tá? Esse kit bonitinho assim, ó. Isso aqui é vendido por mais de R$ 400 esse kit aqui. R$ 400, pessoal. R$ 100 cada potezinho desses aqui, ó. E tem cor, tá? Claro que é um processo que também tem toda a fiscalização do CIF para ser comercializado. Não é simplesmente coletar e sair vendendo. Não, tem todo um processo que tem que ser respeitado dentro da legislação. Então, olha aí, um potezinho de 40 gramas, R$ 100. Manda saia, já está aí, aqui Tiúba, tá? Tem quem compre. Falta esse mel no Brasil, esse mel das abelhas nativas. É um comércio excepcional. E hoje a abelha nativa, praticamente o que a gente comercializa é enxame. Está sempre comercializando enxame. Ah, falou de abelha nativa, lembrando, eu vou vender enxame. Ah, quanto é que custa enxame? Ah, o enxame custa 300, 400, R$ 500. 40 gramas de manda-saia, que o enxame aí custa 350, R$ 400. 40 gramas de manda-saia, R$ 100 o mel, potinho de mel. Ah, quantos quilos a manda-saia vai produzir de mel por ano? Em torno de 1,8 kg, 2 kg, desde que o enxame seja mantido forte e com bastante floradas na volta. Então, tem comércio para o mel dessas abelhas. Bom, um outro produto da abelha, ó, já vimos polinização, vimos pólen e agora estamos vendo o mel e agora partimos para a cera, que também é um produto. Tá? Olha aí a cera. A cera, pessoal, ela é produzida pelas glândulas serígenas das abelhas construtoras. E as glândulas serígenas, como mostra essa foto aqui, olha aqui as glândulas onde fica. No caso das apis, fica embaixo. Então a abelha vem, começa a produzir cera. Com a glândula mandibular, ela mastiga essa cera e começa a construir os favos. Tá? Então, cera também é um produto. Por exemplo, a cera dos opérculos, tá? Que é uma cera de qualidade, ela tem um valor comercial muito mais alto do que a cera dos favos. Para produzir cera, a abelha consome em torno de 7 a 8 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Então, há um custo energético grande, um custo alimentar grande. Se o quilo do mel eu vendo a R$ 10, o quilo de cera tem que custar no mínimo R$ 70 para ele ser comercializado. Para compensar. Senão, não vai compensar produzir cera. Eu vou produzir mel. Bom, a cera, ela produz características, tá? Conforme a idade dela dentro da colônia. Então, aqui nós temos uma cera nova e aqui uma cera velha. Esse trabalho aqui ficou do Breffington, tá? Ele mediu em função da cor da cera, amarelo, marrom, marrom escuro e preto, tá? O número de vezes que a abelha utilizou esse favo aqui para depositar mel, para a rainha fazer a postura. Então, ele separou em estratos de 0 a 1 vez, de 2 a 5, de 6 a 10, de 15, de 13 a 15. E ele constatou que a cera, à medida que ia sendo utilizada, ela ia escurecendo. E ela escurece porque a abelha, cada vez que ela vai depositar mel aqui, ou a rainha fazer postura, a abelha vem dar um banho de própolis, e o própolis é escuro, para desinfetar isso aqui. Então, olha aqui, amarelo, volume da célula, um favo novo, a célula é maior do que um favo velho. A espessura da célula no favo velho é mais espessa, porque diminui o volume e também diminui o diâmetro da célula, ou seja, o meiozinho oco aqui diminui.
Então, olha aqui, deu 0 uma vez, 5,42 milímetros. Bem usada, 5,21. Diminuiu o diâmetro da... E também diminuiu a massa de abelha em miligramas, ou seja, diminuiu o peso da abelha em miligramas em função da idade da cera, do favo. E isso aqui pode interferir no peso da abelha ou na capacidade de carga da abelha. Certo? Olha aqui, pessoal. E a percentagem de cera que tinha no cera, sem sujidades. Que quando a gente pega a cera, a gente não coloca fora, a gente derrete ela e depois de derretida ela fica dessa corzinha branca aqui, ó, amarelinha, tá? E fica sujidades lá no derretedor de cera. O derretedor de cera fica cheio de sujeira. E olha aqui então, ó, usando 1 a 2 vezes, 86 a 100% é cera. De 2 a 5 vezes, baixa para 60%. Então, 40% do material que a gente leva para dentro do derretedor é sujeira. Claro, dentro dessa sujeira pode ser própolis, resto de abelhas e outros materiais. Usando de 6 a 10 vezes, baixa para 49% de cera. E usando mais de 13 vezes, baixa para 46% a percentagem de cera. Por quê? Porque diminui o diâmetro da célula e aumenta a espessura aqui. Só que essa espessura que aumenta não é cera, é sujeira. Tá? Eu anotei do lado o Desmarrais. Tá? Eu sou fã disso aqui. Fiz algumas vezes aqui no Instituto. Nós fizemos, o grupo fez. Deu certo. Daí na segunda vez que a gente foi fazer, os búfalos estragaram tudo. Foram dar uma passeada por cima das colônias. Tá? Pessoal, o Desmarrais, ele é um processo que a gente prende a rainha embaixo da colônia e bota outra colônia em cima. Tá? Sem rainha. Quadros velhos com cria, a gente passa tudo para cima na caixa. E no quadro de baixo, onde está a rainha, a gente coloca tudo cera nova, tudo lâmina de cera nova. Em questão de 20 dias, as abelhas operárias já puxaram toda aquela cera nova e já está tudo cheio de postura. E as de cima já nasceram as abelhas operárias daquela cera. Então nós vamos lá, retiramos essa cera velha e derretemos. Fica toda a colônia com cera nova na parte de baixo. Uma técnica que você tem, ela é, na verdade, para aumentar a população de abelhas, porque ela estimula a rainha a fazer postura, tá? Porque a cera é nova, em cera nova, a rainha faz mais postura, e se eu trocar a rainha, mais ainda. Mas que também serve caso o produtor se interesse em produzir cera. É uma técnica, então, adaptada ao pessoal ali da Bahia, do CEPLAC, que desenvolveu essa técnica. E no Brasil, se vocês colocarem no YouTube, vai aparecer uns 10, 15 vídeos lá do pessoal ensinando a fazer essa técnica, que é extremamente fácil. Preciso de dois ninhos, um ninho sobre ninho e uma tela excluidora. Cera nova embaixo e passa as crias que estão fechadas, que estavam embaixo, os quadros com cria fechada, passa todos eles para cima. Vai nascer a abelha e vai a rainha fazer mais postura embaixo. Tá? E novos. É uma técnica de produzir cera, só que lembrando, produção de cera tem um custo elevado. Bom, outro produto, pessoal, é o própolis. Agora, com essa pandemia do Covid-19, quem tem própolis está ganhando dinheiro. No Brasil, nós temos alguns tipos de própolis, tá? O própolis amarelo, o própolis marrom, que é o mais comum, o própolis verde, que é numa região entre São Paulo e Minas Gerais que produz, e o própolis vermelho, que é produzido lá no Nordeste, nos manguezais. Certo? São os 4 tipos de própolis. E aqui a técnica, né, das réguas que a gente utiliza, que é as mais adequadas para a produção de própolis. Então a gente coloca nas melgueiras esses quadros vazados e as abelhas vão lá, com de luz, ela vai propolizar
tudo, vai encher de própolis, tá? O produtor vai lá e retira essa régua e coloca uma outra régua. A abelha vai propolizar novamente. Tem regiões do Brasil que abandonaram o mel, estão só produzindo própolis, porque vale mais a pena. O mel vira subproduto. Mel é subproduto, vou produzir própolis. Por quê? Porque tem um valor maior. Tá? Hoje o própolis marrom, que é o mais comum, acredito eu, que está sendo vendido o quilo aí por 50, 80 reais o quilo. Já o própolis verde, com a falta que está no mercado, deve estar atingindo mais de 250 reais o quilo. E o própolis vermelho, quem tiver sorte de produzir, vai ganhar mais de 1.500 reais o quilo pelo própolis vermelho. Tá? Isso é em função das propriedades dos ácidos fenólicos existentes no própolis, que fazem bem para a saúde, melhora o sistema imunológico. Também já tem bastante estudo aí provando sobre isso aí, a função do própolis. E nós, da parte agrícola, pessoal, nós podemos utilizar o própolis também de várias outras formas, tá? Tem muito trabalho mostrando aí combate de mamite com própolis. Usando própolis para combater a mamite. Porque ele é utilizado, ele é um antibiótico ele serve para esterilizar, para manter a colmeia limpa, sem ataque de bactérias e vírus. Olha aqui, ó, composição do própolis, tá? Trabalho do Alencar, 2010, que ele estudou vários tipos de própolis do Brasil, aspectos do própolis bruto in natura produzida no Nordeste do Brasil. Ele pegou a composição lá, o que ele observou? Que 50% a 60% do própolis é resinas e bálsamo. Aqui está a propriedade química dele. 30% a 40% é ceras. Essas ceras vai depender da técnica que a gente produz, o própolis. Aquela técnica de produzir ali com as varetinhas, tá, vazada, diminui a quantidade de cera. Tem outras técnicas mais antigas que aumentam a quantidade de cera no própolis, então isso pode baixar o valor dele comercial. 5% a 10% de óleos essenciais, isso é interessante. E 5% de contaminação por grão de pólen. A abelha aproveita para fechar a colônia. Tá? Presentes ainda no própolis, nós vamos encontrar aminoácidos, vitaminas, bioflavonoides, microelementos, como alumínio, cálcio, estrôncio, ferro, cobre, manganês e pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, vitamina C e vitamina E. Então, o própolis ele tem que ser olhado como remédio, mas também tem que ser olhado como alimento, porque ele contém aminoácidos e vitaminas. Isso é alimento. Os bioflavonoides, isso é a parte medicamentosa dele, ou seja, a parte que fortalece o sistema imunológico. Olha aqui, é do mesmo trabalho do Alencar. Olha a quantidade de coloração de própolis. Própolis mais escuros, mais avermelhados, mais esverdeados, tá? Vermelhos. Então, o própolis do Brasil, pessoal, é que nem o mel. Depende da flor, depende das espécies vegetais de cada região. Então, ele é muito variável na coloração. É diferente nos Estados Unidos, uma região produtora de própolis nos Estados Unidos lá, que basicamente eles produzem de uma planta, se eu não me engano, do tal do álamo. Como também a Europa. Tá? As abelhas só tiram resina dessa planta. Aqui no Brasil, não. A abelha aproveita diversas plantas. O nosso própolis, as propriedades químicas do própolis nosso é muito melhor. Muito, muito, muito superior aos outros própolis. Por isso que o Brasil exporta própolis. Né? O própolis verde, até alguns anos atrás, era todo exportado. Hoje, todo o própolis vermelho é exportado. Parte do própolis verde fica no Brasil. E tem uma outra historinha por trás disso, com os japoneses, que nós não vamos entrar em detalhes. Que o Brasil teve que entrar na Organização Mundial de Comércio para quebrar a patente do própolis verde, que só era produzido aqui, e quem tinha a patente dos compostos químicos eram os japoneses. Essa é uma outra briga aí que o Brasil teve que comprar para conseguir vencer essas barreiras aí. Bom, então, própolis preta. Resina coletada da jurema preta, do Nordeste. É uma planta do Nordeste brasileiro.
vai produzir um própolis preto, especificamente numa região do Nordeste onde ocorre essa jurema preta. E essa jurema preta é interessante, tá? Que se tu aguar ao lado direito dela, na época da seca, ela vai florescer só o lado direito. E se tu aguar ao lado esquerdo dela, ela floresce só o lado esquerdo. Então tu consegue fazer duas floradas na mesma árvore, colocando um pouco de água durante a seca. Já tem alguns produtores no Nordeste fazendo isso, induzindo essa jurema preta a produzir mel, e o mel produz, onde tem essa planta, também produz própolis preta. A própolis vermelha, tá? Olha aí, ó. Encontrar na região norte e nordeste do Brasil e presentes nos manguezais dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? É proveniente de uma planta chamada rabo de bugio, Dobbergia hecatophyllum. Essa planta tem aqui no sul. Aqui no Instituto tem essa rabo de bugio. Tanto que no própolis que a gente observa, às vezes, nas colônias, ele é meio avermelhado. Ele tem uma coloraçãozinha vermelha. Só que a maior quantidade dele é do marrom. Então o marrom se sobressai ao vermelho. Mas aqui nas áreas do Instituto, as áreas de baixada, tem esse rabo de bugio aí, que é uma planta trepadeira. E aqui nós temos, então, todos os ácidos fenólicos encontrados na própolis vermelha, aonde ele é vendido para o exterior. Tá? Vai para o exterior. Tem um valor muito alto. A última notícia que eu soube está em torno de R$ 1.500 o quilo dele. E uma colônia produz por semana lá numa região, tem até uma reportagem no Globo Rural, uma reportagem antiga já, e se eu não me engano, a produção por colônia é em torno de 200, 300 gramas por mês desse própolis. Então o que o produtor vai querer produzir mel, né? Vermelho. O própolis amarelo, mais comum no Mato Grosso do Sul. Esse aqui foi feito alguns testes, ele possui baixos teores de compostos fenólicos e flavonoides. Tá? Eu não tenho mais informação, procurei mais informação sobre essa própolis amarela aqui, eu não encontrei em trabalhos, só essa citação aqui num outro trabalho mais recente, mas nada mais aprofundado. Tá? Só que ele é produzido no Mato Grosso do Sul, mas também não fala de quais espécies ele é produzido. O própolis marrom, que é o mais comum, mais abundante, encontrado no sul e sudeste do Brasil, né, possui atividades antimicrobianas e antioxidantes. Essa foto é interessante que um primo me mandou. O que as abelhas estão fazendo aqui em casa? Estão coendo as minhas árvores. Tá? Daí me manda uma foto para mim ver. Ele mandou uma foto, mandou dela, não, chega perto. Só cuidar para não tomar ferroada. Daí ele chegou. O que elas estão recolhendo aqui? Ó? Estão recolhendo própolis. Tá? Isso aqui no sul. Estão recolhendo própolis. Essa planta aqui é a pimenteira. Deixa eu me lembrar o nome agora. Arrueira pimenteira. Tá? Ou dependendo da região, aqui chamam também de arrueira periquita. Certo? Então, olha aqui, ó, as abelhas acharam um ponto fraco da árvore, abriram a casca, ou a casca se abriu, né? E elas estavam coletando, então, a resina, coletando o própolis para levar para dentro da colmeia. É assim que a abelha faz, ou vai na folha, raspa, ou vai nas árvores. Aqui dois trabalhos eu coloquei aqui, ó, né? Efeito da alimentação dos compostos de extrato de própolis em vacas leiteiras, né, na produção, a composição de ácidos graxos do leite, e esse outro aqui, né, nanopartículas de própolis no tratamento de mastite bovina. Então, dois trabalhos, um de alimentação de bovinos de leite, utilizando própolis, para melhorar a qualidade do leite, e melhorar a qualidade de vida da vaca, e um outro trabalho aqui mostrando, então, a utilização do tratamento de mastite em bovinos. Os dois dando resultados consideráveis, pessoal, tá? Bem consideráveis aí o resultado desses dois. Tem muitos outros trabalhos com animais mostrando a qualidade do própolis, como também tem muitos trabalhos
já mostrando a questão do própolis na saúde humana, a questão do pólen na saúde humana, do mel na saúde humana, mostrando que esses produtos da abelha reforçam principalmente o sistema imunológico, tá? Das pessoas. Rainhas de geleia real é um outro produto aí que a gente pode explorar das abelhas. Então aqui é uma foto aqui do grupo. Aqui tem 2 colaboradores, o Maurício, que faz mais a parte de campo, técnico agrícola, e o agrônomo. A Vitória aqui, que é estagiária, tá? E preparando o TCC dela do curso, que é produção de rainhas. Então, essas fotos que foram batidas, tá? Então, pessoal, fazendo a coleta das larvas, olha aqui as larvinhas, tá? Aqui tem um ovo e aqui tem as larvinhas com geleia real no fundo, ok? Então, através dessas larvinhas aqui, você faz a transferência para as cúpulas, essas cúpulas aqui, aonde, se nós deixarmos nas cúpulas por 8 dias, retirar das cúpulas, colocar, aqui no caso a gente usa uma DOAB, tá na DOAB vai nascer uma rainha depois de 8 dias. Então, eu faço hoje a transferência, coloco na cúpula, deixo 8 dias dentro de uma colmeia orfanada sem rainhas, as operárias vão puxar as realeiras, depois do 8º dia transfiro essas realeiras para dentro de potes fechados, né? E coloca dentro de uma estufa aonde vai nascer uma nova princesa. Se eu não quiser produzir rainha, eu corto o processo aqui, faço a mesma coisa, faço a transferência das larvas, coloco nos porta-cúpulas, coloco dentro de uma colônia orfanada e no 4º dia, 4º, 5º dia, a gente vai lá e saca fora isso aqui e rouba, vamos usar bem esse termo, rouba a geleia real, que é essa parte branca aqui, e elimina essa larva. E comercializa a geleia real, tá? O procedimento é praticamente o mesmo, só que um eu rompo no 4º dia e o outro vai levar em torno aí de 16 dias para ocorrer. Olha aí, ó, geleia real, 48 horas, tá? Eu falei 4 dias, tá? 3 dias, 48 horas. 4 dias, 4 dias. A matemática está fraca hoje. Para que é utilizado geleia real? Eu posso consumir ela in natura, um palitinho, ponta de um palito embaixo da língua. Não para o estômago, embaixo da língua. Tá? Para ela ser assimilada. Se eu engolir a geleia real, no que ela bate na parte ácida do estômago, ela é eliminada. Tá? Ela vai perder essas propriedades. É embaixo da língua que a gente consome geleia real. Hoje se ocupa geleia real para shampoo. Tem uma propaganda totalmente errada na televisão, que mostra um favo de mel e fazendo que o shampoo tem geleia real, tá? E também, pessoal, olha aqui, ó, creme facial. Essa empresa aqui do sul de Santa Catarina nos auxiliou bastante em vários projetos aqui, tá? E geleia real, creme facial. Então tem N produtos de geleia real. E também melhora o sistema imunológico. Certo? Eu posso consumir ela, a geleia real, com pólen, misturado no pólen. Posso consumir a geleia real misturada no mel. Posso consumir geleia real de várias formas, tá? Ela serve para o sistema imunológico. Bom, outro produto, além da geleia real, nós temos a apitoxina. Ok? A apitoxina, pessoal, nada mais é que o veneno da abelha. Aqui tem isso aqui é um curso que a gente deu de apitoxina aqui durante uma semana acadêmica, tá? Tem um grupo de estudantes. Se eu não me engano, esse aqui é o pessoal do técnico. Não é tem do técnico agropecuária, tem da agronomia e pessoas externas aqui, nesse grupo. Onde a gente utiliza esse equipamento aqui em amarelo, aonde ele dá um choque na abelha quando pousa essas placas aqui. Mas não se preocupe com o choque, se nós colocamos a mão, nós não sentimos o choque, tá? É um choquezinho em torno de 2 a 3 amperes. É bem fraca a corrente. É uma bateria de 12 volts e um choquezinho de 2 a 3 amperes. Tu bota a mão, tu não sente o choque. Mas a abelha, quando sai da colônia, ela senta nessa placa aqui, ela vai ferroar essa placa e vai liberar o veneno. E nessa placa tem um vidro. O veneno fica
seca no vidro. Então a gente deixa em torno de 20 minutos isso aqui em cima da colônia, tá? Pouca fumaça e as abelhas ferroando as placas. Esse é um sistema, isso aqui foi inventado por um aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, daí ele patenteou e tem uma empresa que comercializa hoje. Assim, ó, completa isso aqui, esse conjunto aqui, amarelo, tem na base aí de uns 4, 5 mil reais, dependendo do frete. Tá? Tem os coletores de pólen que vão na frente da colônia aqui, mas coletam bem menos. Esse aqui a gente consegue coletar aí tranquilamente 1 grama de veneno por colônia, a cada 30 dias por aí. Não dá para chegar antes, que elas ficam bem nervosinhas. Bom, as abelhas ferroaram aqui essa placa. Nós temos que trazer a placa para o laboratório. Essa placa deve ser secada numa temperatura não superior a 40 graus centígrados. Normalmente a gente deixa ela secar ambiente. E depois a pessoa bem protegida, pessoal, com luvas, máscara, óculos, tá? E um jaleco, raspa da placa com uma espátula, vai raspar estes cristais que formam, então, na placa de vidro. Ok? Olha aqui, ó, aqui tá os cristalzinhos já com a placa de vidro limpa. Tá? Tem que tomar muito cuidado nesse procedimento, que nós estamos trabalhando com veneno. Ok? Muito cuidado nesse procedimento. Isso aqui é veneno. É remédio, mas é veneno. É utilizado em diversos produtos também, o veneno da abelha. Desde de remédios para arteriosclerose, não é? Que é o mais comum, até cremes de também. Olha aqui, ó. Esse Dr. B aqui, eu uso muito no joelho, que eu tenho o joelho estourado. Eu uso ele, tá? Isso aqui é com veneno de abelha, alivia consideravelmente, né, o inchaço do joelho. E também tem esse creme facial aqui, que é através da melitina, que é uma das proteínas existentes no veneno, tá? É um creme facial que é utilizado para combater rugas, tá? Bastante utilizado. Esse potezinho aqui, se eu não me engano, está uns 30, 40 reais, 50 gramas. Se eu não me engano. O de geleia real é um pouco mais barato. E recentemente saiu esse artigo aqui. Ó. Na verdade, não é um artigo, tá? Na hora eu me empolguei, até passei para os alunos lerem, certo? É o veneno da lalabeja, né? Poderia reduzir o contágio do Covid-19. Na verdade, é um grupo de pesquisadores que se uniram. E um artigo, não é um artigo, eles fizeram uma indagação numa revista científica, eu nunca tinha visto. E eu me empolguei, pá, vou baixar isso aqui, li mais ou menos por cima, na hora, na correria, né? Pá, ó, estão trabalhando já com veneno da abelha para combater o Covid-19, acharam o problema para combater o problema do Covid-19. Daí não. Depois que eu sentei com mais calma, comecei a ler o artigo, era um grupo de pesquisadores que trabalham com veneno de abelha, desafiando os pesquisadores que trabalham com Covid-19 a utilizar o veneno da abelha para ver o resultado sobre o Covid-19. Foi um desafio. Eu não tenho ainda o resultado desse desafio, mas talvez seja uma saída, tá? Porque tem vários relatos, nesse artigo mostra vários relatos de pessoas que trabalham com abelhas e recebem, quem trabalha com abelha periodicamente recebe outra, certo? E essas pessoas lá na China, onde ocorreu o contágio inicial, essas pessoas foram pouco afetadas pelo Covid-19. É isso que está dizendo o artigo. Então, eles estão desafiando o pessoal que trabalha com Covid-19 a testar o veneno da abelha no combate do Covid-19 em função de alguns relatos da comunidade lá, que, ó, fulano trabalhar com abelha e não pega bicho, tá? Mas não vão sair por aí, pessoal, que nem aquele outro vivente lá que tá com a cara inchada tomando ferroada de abelha, tá? Porque é mais fácil vocês morrer do que vocês curar o Covid-19 com a ferroada de abelha. E o outro produto, que é o melhor de todos, né? O hidromel.
tá? Então, ali, ó, produtos alcoólicos. A gente tem hidromel, pode fazer aguardente de mel, faz todo o processo de aguardente, igual ia produzir uma cachaça, né? Cachaça com mel e cervejas saborizadas. Pessoal, isso aqui é vendido cerveja, existe cerveja de mel. Tá? A legislação brasileira, cerveja é cerveja. O que tem é cerveja saborizadas. Então, na semana que vem, nós vamos ver o hidromel, certo? Eu vou ensinar vocês a produzir um hidromel bem básico, mas é o básico, aquele simplesinho. Se vocês entrarem, tem comunidades de hidromel fazendo coisas mirabolantes. Tá? Coisas assim, hidroméis especiais. Não, vou ensinar vocês a fazer uma coisa simples. Uma coisa que dentro de um mês vocês já podem estar consumindo ele. Ok? Bom, isso seria, então, o que eu teria para apresentar para vocês por hoje. Não sei se acho que fui rápido demais hoje. Tinha muita informação, tem muito produto da abelha, né? Deixar mais uma vez para vocês a propaganda aqui das especializações. E agradecer a todos aí. Tá? E aqui os contatos para vocês entrarem em contato com nós aí. Miguel, a Jaqueline vai ler as perguntas para nós, aí só vamos esperar ver se ela já entrou. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite. Podemos começar com as perguntas? Podemos. Se eu souber as respostas. Tá certo. Então, a primeira pergunta é da Esther Cristina. É possível o mel causar alergia? Qual seria o componente prejudicial neste caso? Bom, eu não sei te dizer o componente, Esther, tá? Mas tem pessoas que são alérgicas aos produtos de abelha, como qualquer pessoa é alérgica a qualquer produto. Pode causar sim. Eu tenho conhecimento de pessoas que consomem mel e já começam a ter problemas, né, de, por exemplo, respiratório, ou algum problema. Pode acontecer sim. Agora, qual o produto que tem, eu não sei te dizer. Que normalmente a pessoa, quando é alérgica a mel, ela é alérgica a pólen e é alérgica a qualquer outra coisa da abelha. Agora, o que exatamente, eu não sei te explicar. Qual é esse processo. Mas como eu te conheço e sei que tu é uma guria muito estudiosa, agora tu vai atrás. Então, agora a pergunta do Vitor. Você concorda que sem as abelhas não haveria agricultura? Não concordo. Simplesmente não concordo. Tá? Pelo seguinte fato. Tem muitas plantas que não dependem de polinização. Vou dar dois exemplos bons. Cevada, para fazer cerveja, e trigo para fazer pão. Não necessita de abelha. O que acontece, às vezes, tem uma redução drástica na produção de alimento e na qualidade dos alimentos no mundo inteiro. Certo? Mas isso aí se resolve facilmente. Praticamente hoje, eu acho que 30%, 20%, 30% do alimento é desperdiçado no mundo. Então, talvez sem as abelhas, né, uma pessoa que trabalha com abelha falar isso é complicado, mas nós temos que ser realistas, não ser utópicos, tá? Sem abelhas teria alimento. Vou ser bem nessa linha. Vão me bater depois, mas é isso aí. Agora a pergunta do Felipe Lima. Professor, saberia me informar se existe alguma pesquisa sobre qual componente do mel causa alergia em algumas pessoas e se já existe algum mel sendo produzido especificamente para as pessoas que têm alergia ao mel comum? Não sei te dizer, Felipe. Tá? É a mesma pergunta da Esther, né? Eu não sei te Isso. falar sobre isso assim. Se tem algum mel sendo produzido, não sei te dizer. Acredito que tenham pessoas da parte de produção de alimentos trabalhando em cima disso, né? Tanto que hoje saiu aquela notícia que eu falei no início do mel desidratado, né? O mel lá em pó para consumo humano. Então sempre tem pesquisa em cima, a gente nunca pode dizer não, não existe, porque um dia vai existir. Agora a pergunta do Alaor Cristiane. Vodka pode ser usada na produção de própolis para consumo humano?
Existem dois processos de produção de própolis para consumo humano. O processo alcoólico, a extração alcoólica, tá? E a extração aquosa. São dois processos diferentes. A extração alcoólica normalmente é feito com álcool, se eu não me engano, álcool etílico, que é o álcool de uma vodka. O exemplo que eu dei, acho que foi a semana passada, que eu falei, era para extração, fazer lá o extrato de própolis para nós ter guardado para utilizar, por exemplo, para atrair abelhas ou para fazer um invernizamento de uma colônia. Tá, pessoal? Que o processo de extração mesmo, ele é tem todo um procedimento para nós poder consumir depois. Quanto tempo leva para juntar 1 quilo de pólen? Depende da localização que eu tô. Por exemplo, aqui para nós, aqui no sul, em torno aí de 300 gramas por dia, colônia, vai levar, vamos botar 4 dias, na pior hipótese, 1 quilo de pólen. Os 4 dias, uma semana. Pior hipótese, uma semana, tá? Se eu estou numa região onde tem uma grande quantidade de plantas poliníferas, com bastante pólen, por exemplo, lá na Bahia, eles conseguem tirar quase 5, 6 quilos de pólen por colônia. Então, isso é muito, muito variável. Quando a gente fala de produção animal, é muito variável de região para região, de época para época. A prática de coletar pólen diariamente com o uso da fumaça não é muito estressante para as abelhas? Não corre o risco do enxame fugir? A gente não usa fumaça para pegar pólen. Usa muito pouco fumaça. Tem produtor que nem usa fumaça. Só vai chegar na frente da colônia lá, vai retirar a bandeja de baixo, colocar aquele pólen que está solto, colocar dentro do outro recipiente e botar de novo a bandeja lá para elas coletar. Não fica 3 segundos na frente da colônia. Então o pessoal nem usa muita. Olha, a maioria não usa nem fumaça para isso. A abelha acostuma. Agora a pergunta da Dirce. Qual a quantidade diária para consumo de pólen? Uma colherinha de chá. Tá? Uma colherinha de chá é mais do que suficiente. Assim, os produtos das abelhas, com exceção do mel, tem relatos que nós temos que fazer tipo um tratamento. Então, quando a gente começa a comer pólen, começa a tomar própolis, começa a comer geleia real, é aconselhar fazer tipo um tratamento. Então, tu faz aí 7 a 15 dias do tratamento vai consumir e uma semana tu para de consumir, tá? Porque todo remédio pode ter algum... Então, um consumo aí de uma colherinha de pólen por dia é o suficiente. Tá? Tem as cápsulas, assim, as cápsulas que vêm naquelas cápsulas de gelatina igual de remédio. O que deve de ter ali? Umas 3, 4 gramas de pólen em cada cápsula. Agora a pergunta da Vitória. Há alguma maneira de aumentar a absorção de pólen muito desidratado pelo nosso corpo? No caso deste produzido no Brasil, o que pela legislação diz que deve ser muito desidratado? A legislação fala por causa da conservação dele, tá? Eu tirando a água, aumento o tempo de conservação, porque o pólen tem muita gordura. E isso é um problema. Como fazer isso seria consumir o pólen in natura. Só que, se eu não estou enganada, o RISPOA, que é o código sobre produtos de origem animal, o RISPOA ele não prevê a produção de pólen in natura, pólen fresco. Tá? Que em outros países isso acontece. O produtor vai lá, coleta o pólen hoje, faz a limpeza do pólen, congela e ele pode comercializar, se eu não me engano, até uma semana. Dentro de uma semana ele pode comercializar esse pólen in natura. Esse pólen in natura aumenta a absorção. Tá? Só que no Brasil, essa legislação não é permitida essa forma de pólen. Outra forma de consumir o pólen seria o pão de abelha. Só que o método de produção é muito difícil. Porque o pão de abelha é o pólen que já está dentro da colmeia, né? Dentro da célula, com
mel, um pouco de saliva de abelha e um pouco de própolis. Aquele é muito gostoso, é docinho. Só que ele é ruim de tirar, é difícil de extrair ele da colmeia. Parece que já tem, se eu não estou enganado, na Turquia já tem um modelo de coletor de pão de abelha, tá? Que é o pão da abelha lá dentro. Só que a mesma coisa, nós batemos no mesmo problema. Legislação brasileira para comercialização de produtos de origem animal. Agora a pergunta da Dayana. Existe diferença nutricional entre o pólen e o saburá? Existe. Entre pólens existe diferença. Se eu pegar um pólen da abelha daqui de Santa Catarina, daqui da região sul onde eu estou, e pegar um pólen da região norte de Santa Catarina, vai ter diferença nutricional. Vai ter diferença na composição, porque eu tenho espécies vegetais diferentes, com composições nutricionais diferentes no pólen dessas espécies. Então sempre vai ter. Agora outra pergunta da... Só um pouquinho, tu escreveu uma frase ali que eu perdi, que é um dos colaboradores nossos. Escreve de novo, tua. Botou do Uruguai. Tá, pode fazer a pergunta. A questão hormonal feminina também é beneficiada com o consumo de pólen? Não sei te responder, mas acredito que o sistema imunológico melhora, tá? O homem não consome pólen para questão hormonal, ele consome pólen para prevenir câncer de próstata. Não é questão hormonal, certo? Deixar isso bem claro, pessoal. Não é hormônio. É para prevenção de câncer de próstata. Então, acredito que também na questão feminina possa auxiliar alguma coisa, né? Lá nos ovários de uma mulher, pode ser até mesmo de uma outra matriz, de um outro animal, pode beneficiar lá na questão da liberação do óvulo, da conservação do óvulo, né, durante a fertilização. Para deixar bem claro, não é hormônio. A Argentina e o Uruguai tem equipamento para coleta de pão de abelha. Valeu, tua. Tá, pessoal? Disse que era lá da Turquia, tinha visto na Turquia, ele colocou aqui na Argentina e no Uruguai já tem o equipamento para fazer a coleta do pão da abelha. Valeu, tua. Agora a pergunta da Laura. Como podemos fazer para aumentar essa absorção de pólen? Seria comer o pólen natura, né? É a única forma que tem, porque na forma que é permitida a produção no Brasil, nós vamos ter uma dificuldade de melhorar essa absorção. Se eu molhar o pólen, deixar ele úmido para pegar a umidade, ele vai fermentar, vai estragar. Então é difícil isso aí. Seria consumir o pólen in natura e consumir o pão da abelha. A Alexandra pergunta: a grande produção de mel da China se deve às grandes plantações de flores no país? Não. Não é pelas grandes plantações de flores no país. Não vamos entrar em detalhes. A Tá? O Thalita, mel chinês é complicado. tá certo. A Thalita pergunta: professor, pode nos falar mais sobre a extração e armazenamento do pólen de abelhas nativas? Pessoal, do saburá, assim, teria que fazer uma outra palestra para vocês, tá? Porque é um produto novo, quem consumia isso eram os indígenas brasileiros, tá? E a conservação dele é a retirada e a conservação dentro da geladeira. Só que ele é um produto já fermentado, tá? Ele é dentro do potezinho lá, colocando grãos de pólen e vai colocando saliva junto e isso vai fermentando aos poucos, esse saburá. E a conservação dele é tu retirar o potezinho lá da abelha e levar para dentro de uma geladeira e ir consumindo aos poucos ele. Comercialização, eu não sei ainda se tem comercialização de saburá. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Não sei te dizer se tem essa comercialização. Felipe Chade de Quadra pergunta: sou produtor de morango e tenho uma estufa de 20 por 6, com grande volume de flores.
Uma caixa de mirim é o suficiente para atender a necessidade de polinização? Essas consultas por telefone é difícil de fazer, né? E tem que ver as condições da tua estufa, certo? Qual a região que tu tá. Eu aconselharia colocar, como tem aquele trabalho ali de Pagre mostrando já 4 colônias por estufa, eu começaria com 4 colônias de mirim por estufa. Tá? Porque eu tenho que fazer uma população e a tua estufa tem que estar fechada, porque se tu abrir a estufa, as abelhas vão procurar outras flores e não vão ter os morangos. Ela tem que estar fechada, essa estufa. Então, em toda uma técnica, não é simplesmente colocar as abelhas lá dentro e acabou, né? Então, quando tem floração, tu coloca as abelhas, quando não tem, tu vai ter que ter uma outra entrada para as abelhas para irem para o exterior para continuarem se alimentando, né? Buscando alimentação. Eu não sei qual é a tua região, mas eu começaria aí com 4 colônias por estufa. Tá? Popular bastante população de abelha, forçá-las a ir nas flores. A Cristiane pergunta: por que o mel da florada de eucalipto cristaliza tão rápido? É a questão de açúcares, né? Quando eu falo de mel, pessoal, a gente fala de açúcares, tá? Ali eu tenho hexoses, tem pentoses. Dentro dessas hexoses e pentoses eu tenho lá ribulose, tenho xilobiose, tem um pouquinho de sacarose, tem glicose, tem todas essas oses aí, né? Frutose, tudo isso tem no mel. Então, dependendo da florada, vai ter mais um tipo de açúcar em relação ao outro. E isso faz, então, que cristalize mais rapidamente o mel, certo? A forma de saber se o mel é bom é se ele cristaliza. Então, em função dos açúcares ali presentes. A Jéssica Tavares pergunta: professor, já tem algum estudo relacionando com o própolis na alimentação de cães e gatos com alguma doença, tanto motora quanto neurológica? Tem, tem. Eu não vou saber falar o autor, tá? Mas tem muito estudo com questão neurológica em animais, tem questão de uso de própolis, principalmente em cães e gatos, até em ser humano, questão da dentição, não é? Que a gente sabe que hoje os cães de apartamento e os gatos de apartamento têm um grande problema de dentição, né? Porque não rói mais osso. Então, tem muito estudo. Se tu for nas revistas especializadas de veterinária, tu vai achar isso. Tu vai achar esses estudos aí sobre a utilização do própolis, até de outros produtos da abelha, tá? Na alimentação e nos tratamentos de algumas doenças, até de dermatite. Eu já vi alguma coisa de dermatite com própolis em cães. A Natália Rigo pergunta: o principal fator que influencia na coloração do mel é a florada ou tem outros fatores? A coloração é florada, tá? O principal é florada. Depois é idade dos favos. Mas o principal fator é a florada. A Pamela pergunta: a cera alveolada seria uma boa opção para economia de mel? Mas a gente usa cera alveolada, né? Quando a gente fornece para as abelhas, a gente fornece uma cera lá, uma lâmina de cera alveolada. Só que elas vão puxar o resto da cera. Elas vão formar o casulo, o cubo para encher de mel. A gente usa muita cera alveolada. É usado cera alveolada. Agora a Luana pergunta: como saber quando o mel das nativas está pronto? Elas deixam aberto quando está verde e operculam quando está pronto, assim como as apes? Isso mesmo, Luana. Já deu a resposta. Mel, quando ele está pronto para ser consumido, as abelhas vão lá e fecham o pote. Das nativas e nas apes, elas vão lá e fecham com o opérculo. Elas vão, pode consumir. Agora a pergunta do Josimar. A conservação do mel das nativas é diferenciado das apes devido à umidade? É real essa informação? E qual o melhor método de conservação dele? É real essa informação, tá? É maior quantidade de água
Então, o tempo de prateleira do mel das nativas vai ser menor. São alguns fatores que estragam o mel, tá? Primeiro fator, água. Segundo fator, oxigênio. Terceiro fator, luminosidade. O mel da nativa, para te conservar ele, tu pode utilizar um processo de desidratação para aumentar o tempo de prateleira dele. Só que no momento que tu desidrata o mel, ele pode perder algumas qualidades, tá? Principalmente algumas vitaminas voláteis. Então tu vai desidratar esse mel, tu vai passar, por exemplo, um mel que está com 40% de água, 38% de água, que é normal nas nativas, tu vai passar esse mel para um mel com 20% de água. Mudou totalmente as características dele, mas ele vai aumentar o tempo de conservação. Outra, tu pode usar um pote âmbar, um pote escuro, para a luz não pegar nele, que também vai melhorar o tempo de prateleira desse mel. Então hoje tem vários processos aí tecnológicos, já o pessoal que trabalha com a nativa já estão utilizando. Agora, outra pergunta. Professor, por que ainda é tão difícil obter a certificação de inspeção em mel de abelha sem ferrão? Porque nós estamos no Brasil. Essa é a realidade, tá? Nós temos lei demais, porque nós temos malandro demais no mundo, no Brasil. Se nós tivesse menos malandro, nós teríamos menos lei. Então, primeiro, para te criar abelhas nativas, tu tem que ter uma tu tem que ter um técnico responsável por essas abelhas, se tiver mais de 40 colônias, tá? Então tem vários fatores. Depois, tem toda a legislação do RISPOA que tu tem que obedecer, e também tu precisa de um outro técnico responsável para te ter a certificação. Então só aí já são 2 técnicos, e o produtor é pequeno, ele não tem condições muitas vezes de pagar um técnico. Ou se paga, paga mal. O cara vai fazer um serviço ruim. Então nós temos não é uma coisa simples de resolver, tá? É uma coisa bem difícil. Então é a questão mais de legislação mesmo. Por exemplo, quero ter colônias de abelhas nativas. Posso ter? Pode. Até 40. Mais de 40, tem que ter um responsável técnico. Tá? Quer produzir mel? Quero. Tu vai ter que ter toda uma sala especial para produção de mel, com pé direito de 3 metros, com uma metragem, eu não me engano, agora acho que é 80 metros quadrados, tá? Toda cheia de azulejo, onde tu vai ter que ter repartições de sala de recebimento, sala de extração, sala de invase, sala de depósitos. Então é muita lei, muita lei, certo? Isso aí então complica a produção brasileira, ou encarece, apesar da nossa produção é barata, ela encarece. Por isso que a apicultura você faz com vários apicultores junto, né? Uma associação. Por causa dos... Pergunta do Pablo. Dentre os 4 métodos de processamento do mel das nativas, qual seria o melhor? Aí vai a gosto do freguês, né? Aquele ali que tu fura os potes e derrama, ele é o mais eficiente, é o mais rápido. Tá? O mais demorado é lá tu puxar com seringuinha, de uma a uma. O mais eficiente seria esse mesmo, então, de pegar lá, cortar e derramar, né, o produto numa peneira e já ir, então, fazendo o processamento, a limpeza dele. E devolve os potes para a colmeia, para elas encherem de novo. Agora tem uma pergunta aqui, mas não tem a região, não tem o nome da pessoa. Qual a viabilidade do própolis na nossa região? Nossa, na minha aqui? Boa. Acredito que seja. Na de vocês aí? Boa. Que vocês têm que ter abelhas propolizadoras, né? Não adianta eu pegar uma colônia lá que tem pouca propolização e querer produzir própolis, que vai produzir muito pouco. Mas tem, se tu pegar, por exemplo, agora esfriou. Não sei qual é a temperatura de vocês aí. Tá? Para nós aqui está na base de 15, 16 graus e um ventinho frio que baixa a sensação térmica. Se eu for lá nas colônias lá do Instituto hoje, eu sei quais são mais propolizadas. Porque como o alvado está aberto, não deu tempo da gente fechar com o troço da pandemia, ficou os alvados abertos, as próprias abelhas vão lá e fecham o alvado, elas propolizam.
Então, as mais propolizadoras vão fechar primeiro. Ó, quero produzir própolis, vou selecionar a rainha dessas colônias propolizadoras para produzir própolis. A viabilidade é boa. E tem comercialização, né? Tu procura aí na internet e o pessoal tá correndo atrás de própolis, de qualidade. Agora a pergunta do Marcos. Os tipos de própolis apresentam alguma diferença além da coloração? Sim, os compostos fenólicos nele. Cada um tem compostos diferentes. Por isso que eles têm preços diferentes, tá? Eu falei do marrom ali, eu falei geral do marrom. Se eu não me engano, são 11 ou 12 tipos de própolis marrons diferentes no Brasil. E cada um com uma propriedade diferente. Então, o própolis que eu produzo aqui no sul não vai ser o mesmo própolis que vocês produzem aí em Pato Branco. Vai ser bem diferente um do outro. Porque as plantas, espécies vegetais, são diferentes da onde as abelhas retiram as resinas. Então, tem diferença. Agora outra pergunta do Josimar. Tem algum estudo sobre a própolis das AF? É feito do mesmo jeito isso, das apps e como funciona o consumo dele? Ó, ali, aquela hora que eu chamei o Tuan, é um que está pesquisando. Hoje ele me mandou uma foto lá, que ele tá no Paraná, me mandou uma foto lá da abelha tubuna, que estão produzindo própolis de abelha tubuna, de abelha nativa, tá? Então, tem pesquisas. Se vocês procurar, pessoal, tem muita pesquisa já no Brasil mesmo sobre as própolis das abelhas nativas. E elas têm propriedades diferentes do próprio das abelhas apis. Tá? Outra pergunta. Essa extração da apitoxina mata as abelhas? Se não, como elas excretam o veneno sem deixar o ferrão? Não mata as abelhas e elas excretam o veneno porque elas ferrou uma placa de vidro. Então elas vão ferrar a placa de vidro, vão soltar o veneno na placa de vidro e vão recolher o ferrão de novo. Então não mata as abelhas. Não se preocupa que não mata as abelhas. Só deixa elas brabinhas. Agora a pergunta do Alisson. Existe muita diferença no própolis alcoólico e o própolis sem álcool, ou os dois possuem as mesmas propriedades? Se possuem diferenças, quais? A diferença simplesmente é que um é extraído pelo álcool, tá? Que eu não posso fornecer, por exemplo, para menores de idade. E o extraído por via água, né? Que seria o não alcoólico, qualquer pessoa pode consumir. É a única diferença entre eles. As propriedades são as mesmas. As mesmas propriedades. Nunca li nada dizendo que um era diferente do outro, além disso, além de um estar no extrato alcoólico e do outro no extrato aquoso. As propriedades são as mesmas. João Romero pergunta: o própolis das Meliponini também tem boas propriedades? Ele é bem valorizado? Sim. Tem pesquisas já no Brasil trabalhando com esse tipo de própolis, né? Dos meliponídeos. Tem pesquisa e mostra que também tem propriedades totalmente diferentes do próprio das apis. Só que daí na meliponicultura nós estamos engatinhando, tá, pessoal? Nós estamos engatinhando nela. Tem muito campo aí, se vocês estão estudantes, estão começando a estudar, se interessarem por abelha, tem muito campo nessa parte da meliponicultura aí. Só para corrigir ali, o Pablo falou que a pergunta sobre os 4 métodos era a respeito do resfriamento, pasteurização, desnudação e maturação. Tá, os 4 métodos. Qual era a pergunta? Qual é o melhor? É isso? Só um pouquinho. Eu não me lembro mais a pergunta. Só um pouquinho aqui. Sim. Sim, ele pergunta qual é o melhor. Não sei te responder. Teria que ver alguma pesquisa. Se tu tem informação, me manda, por favor. Eu não sei te dizer qual dos 4 métodos é o melhor. Eu sei que os 4 são utilizados.
E os 4 têm comercialização. Hoje você usa bastante a maturação também, né? Deixar o mel maturar para depois comercializar ele. Tem um pessoal, agora não me lembro da onde, que faz bastante essa questão da maturação. Mas não sei te dizer se existe diferença entre eles e qual o melhor. Então, seriam essas perguntas, professor. Então tá bom. Agradeço então vocês, a paciência de vocês já pelo terceiro dia, né? E agora, Mas, quinta-feira, então vamos para a finaleira. Daí nós vamos falar um pouco sobre hidromel, tá, pessoal? Eu preparei um videozinho mostrando como é que eu faço hidromel, bem simplesinho. Então, antes nós vamos comentar sobre hidromel e depois eu posto o vídeo para vocês, ok? Tá bom, professor? Quero agradecer, então, a tua presença, né? Pela terceira vez também, como você disse. Tem mais uma ainda. E agradecer aos participantes que permaneceram até agora, que fizeram perguntas, que colaboraram com a apresentação. Sempre, como eu vou dizer sempre, é cada dia uma novidade diferente. E isso vai agregar muito para nós. Então, obrigada de novo. Eu E que até a agradeço. próxima, pessoal. Até quinta-feira, né? Até quinta. Vou esperar o pessoal mandar, então. Obrigada, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, professor.